Será que dá para hackear o aplicativo da Shopee, que hoje é um dos principais e-commerces do Brasil? Você já comprou, já baixou ou pelo menos já ouviu falar sobre a Shopee? A Shopee é um aplicativo de marketplace que os vendedores se afiliam para vender seus produtos por lá. Mas será que dá para comprar alguma coisa na Shopee totalmente de graça? Eu acho que esse é o único jeito de não estourar o limite do cartão. Por fins puramente didáticos, eu fui atrás dessa resposta para você. E aliás, um spoiler, no final desse processo eu consegui R$300 de desconto. Então você já viu que a coisa aqui foi interessante. Chegou mais um pedido. Oi, eu sou o Ramon e esse é o primeiro vídeo do canal. O aplicativo está na nossa frente, a gente tem ele instalado no celular. Qual é o primeiro passo então? A parte mais legal do hacking é esse momento, porque é aqui que a gente vê o processo criativo acontecer. Toda a etapa de formular as hipóteses de onde pode ter vulnerabilidade e pensar em quais abordagens você vai fazer é onde está a magia do hacking. Nosso objetivo aqui é conseguir algum retorno financeiro, seja não pagando nada pelo produto ou pelo menos ter um desconto muito grande. Como quase todo aplicativo de compras, tem algumas etapas no checkout que temos que passar. Depois de escolher o produto, temos a opção de escolher o frete, aplicar cupons e no caso da Shopee tem uma forma diferente de desconto chamada moedas. A Shopee tem um sistema diferente de descontos, em que ela distribui moedas em que cada moeda corresponde a 1 centavo. Existem algumas formas de ganhar moedas, avaliando produtos que você já comprou, assistindo lives e a principal é jogando alguns jogos dentro do aplicativo. Como nosso objetivo é comprar com o máximo de descontos que conseguirmos, juntar moedas através dos jogos é um ótimo local para procurar falhas. Mas será que dá para ficar jogando e ganhando moedas infinitamente? Nesse vídeo eu vou falar de dois jogos da Shopee, o Shopee Mix e o Shopee Candy. Você deve estar se perguntando por que falar especificamente desses dois jogos? O fato que despertou minha curiosidade foi quando eu estava jogando um desses jogos e entrei no elevador. Quando eu entro no elevador aqui do condomínio onde eu moro, eu perco totalmente a rede, mas mesmo assim eu ainda continuei jogando. Para validar se o jogo funcionava offline, eu comecei no jogo, desliguei a internet e continuei jogando. E o aplicativo não deu erro nenhum. Eu finalizei o jogo e esperei para ver qual seria o comportamento do aplicativo. E ele deu erro somente na hora que o jogo acabou. Aqui eu estava imaginando o seguinte: o jogo deve se comunicar com o servidor em apenas dois momentos. Primeiro para iniciar a partida e depois só no final para dizer se o jogador ganhou ou não. Aí me surgiu a seguinte hipótese: será que eu consigo alterar a requisição para sempre informar para o servidor que eu sempre ganho o jogo? Meu primeiro objetivo nesse teste é conseguir enxergar a comunicação que acontece entre o aplicativo no celular e o servidor deles. Nesse estágio a gente não tem ideia de como essa comunicação acontece. Como a gente não tem ideia dessa pista, eu comecei capturando todas as comunicações que acontecem com o protocolo HTTP. Isso porque a maioria dos aplicativos utiliza HTTP e é o que você está utilizando agora para me assistir. O primeiro passo é configurar uma proxy para a gente conseguir visualizar os dados que são trafegados do aplicativo para o servidor. Eu vou utilizar o Charles Proxy. Instalei um aplicativo chamado Super Proxy no celular para facilitar a configuração e já vemos algumas requisições no Charles. Tudo configurado, funcionando, porém ainda não visualizamos o conteúdo porque precisamos fazer bypass do SSL. Para isso, eu estou utilizando o framework Frida, que é uma ferramenta de instrumentação. Meu Android tem root, então deixo o Frida Server rodando no celular e aciono o cliente do Frida pelo computador. Eu executei o comando do Frida com um script para realizar o bypass do SSL. E enfim conseguimos visualizar as disposições que o aplicativo da Shopee faz para o servidor. E isso expõe pra gente uma superfície de ataque bem interessante. Eu poderia nessa etapa procurar alguma falha ou vulnerabilidade no processo de compra, já que eu consigo visualizar quase que todas as requisições do aplicativo. Mas eu estava muito empolgado e determinado a enxergar um outro momento da aplicação. O momento em que o aplicativo comunica ao servidor que o jogador terminou o jogo. Era isso que eu estava buscando. Então agora que eu já estou gravando essas comunicações, eu tive que jogar mais algumas vezes. Explicando rapidamente o jogo Shopee Mix, ele funciona assim. Aparece uma fruta aleatoriamente entre cereja, morango, uva, limão e laranja. Você deve escolher uma direção e soltar a fruta na caixa. Se duas frutas do mesmo tipo se encostarem, elas evoluem para uma fruta seguinte baseada nessa ordem. Por exemplo, se duas cerejas se encontrarem, ela se torna um morango, se dois morangos se encontrarem, ela se torna uma uva e assim por diante. Se a fruta encostar em outro tipo, elas não se combinam. As frutas não podem ultrapassar o limite da caixa. O jogador pode usar alguns poderes se ele já tiver ou se cumprir algumas missões, como compartilhar ou ver produto. Os poderes são estourar, chacoalhar e trocar. Guarda essa informação que ela vai ser importante depois. O jogador ganha se conseguir combinar as frutas e conseguir a última, uma melancia. O primeiro teste é ver como a requisição é montada para o servidor e ver se conseguimos modificar. Iniciei mais um jogo e vou testar o caso mais fácil, que é perder.
Poucos segundos depois, eu consigo capturar a requisição que informa ao servidor os dados da partida e os dados estão todos criptografados. Com os dados criptografados, minha primeira hipótese cai por terra. Eu não consigo, pelo menos de forma fácil, editar a requisição para dizer para o servidor que eu ganhei o jogo. Nesse momento eu tenho duas opções principais. Ou eu continuo analisando e vejo como essa criptografia funciona, ou eu descarto essa hipótese e crio uma nova. Analisei os dados do jogo e percebi que o arquivo era muito grande e não iria conseguir visualizar como os dados eram criptografados. Então vamos partir para a segunda opção, pensar numa nova hipótese. Nesse momento eu recapitulei toda a informação que eu tinha adquirido e pensei, já que eu não consigo alterar a requisição, qual seria a forma mais fácil de ganhar o jogo? Já que o objetivo é alcançar a melancia, a forma mais rápida seria soltando laranjas na caixa de forma infinita. Assim as laranjas iam evoluindo até chegar à melancia. Seria possível de alguma forma trocar todas as frutas para soltar apenas laranja? A resposta é sim, porque o jogo tem um poder chamado trocar, que troca a fruta que vai ser lançada por qualquer outra. O único problema é que o uso desse poder é limitado para ser usado apenas algumas vezes por partida, por enquanto. Eu comecei mais um jogo, analisei os dados do início da partida e encontrei a propriedade Inventory se referindo aos poderes do jogo. Editei o valor dessa propriedade com um número bem grande e comecei mais um jogo para ver o que ia acontecer. Conseguimos! Mas calma que isso só prova que alterei a quantidade de poderes do jogo. Tenho que realmente testar para ver se funciona. Fiz conforme planejado. Troquei todas as frutas por laranjas e joguei até alcançar a melancia. Alcancei a melancia e o jogo retornou uma mensagem de sucesso. O aplicativo informa que eu ganhei a partida e no dia seguinte as moedas estarão na minha conta. Consultei o meu extrato no outro dia e estavam lá as moedas. Realmente conseguimos! A falha aqui consiste em o servidor não validar se o jogador foi honesto durante a partida. O jogo aqui não envia uma requisição a cada movimento para não atrapalhar a experiência do jogador. Mas se no final da partida o aplicativo conseguisse enviar um histórico de todas as jogadas do jogador, o servidor poderia não validar essa vitória. E é aqui que mora a vulnerabilidade. O servidor não exige nada para garantir que o uso dos poderes foi usado de forma correta. Até esse momento a gente conseguiu cerca de 130 moedas, o que equivale a R$1,30. Se eu fizer esse processo durante uma semana, dependendo dos dias, eu consigo alcançar alguma coisa entre R$10. Mas com R$10 não dá para comprar muita coisa, então vamos ver o outro jogo. Outro jogo dentro do aplicativo da Shopee é o Shopee Candy. Ele funciona muito parecido com o Candy Crush Saga. As regras são basicamente as mesmas. Você precisa juntar alguns doces da mesma cor para quebrar as coisas ao redor. Você conclui o nível se cumprir todos os objetivos da fase. Muito parecido com o jogo das frutas, esse também tem poderes e também funciona se eu desligar a internet durante a partida. Então vamos direto ao ponto. Analisando os dados do início da partida, dá para perceber que a propriedade que precisamos mudar aqui é a Num. Edito para um valor bem grande e começamos o jogo com todos os poderes. Utilizo o poder do martelo para que tenha maior área de alcance para atingir o objetivo o mais rápido possível. Ao finalizar o nível, recebemos 10 diamantes. A diferença nesse jogo é que a cada nível concluído a pessoa ganha diamantes. Para conseguir moedas, a pessoa deve trocar diamantes por moedas. Alguns níveis concluídos dão 20 diamantes, mas na média são 10 diamantes por partida. Com o preço mais vantajoso da loja, a troca de 30 moedas custa 2.500 diamantes. No jogo anterior eu conseguia cerca de R$10 por semana e nesse eu tenho que ganhar 200 níveis para conseguir 30 centavos. Ou seja, estávamos muito distante de conseguir comprar alguma coisa sem pagar ou com desconto muito grande. Eu estava quase desistindo até que surgiu um evento inesperado. A Shopee cria eventos dentro dos jogos em datas especiais e feriados. É o caso das datas que o dia e o mês têm o mesmo número, 2/2, 3/3, 4/4, e outras datas como Carnaval, Dia do Consumidor, Dia das Mães, Black Friday e Natal. Gravei o evento de Páscoa para vocês. No evento de Páscoa, dentro do jogo do Shopee Candy, havia uma fase especial do evento. O objetivo era coletar barras de chocolate durante o percurso. Quem coletasse mais ganhava um cupom de desconto. E adivinha quem ganhou o cupom de desconto? Eu utilizei a mesma falha das fases originais do Shopee Candy. Alterei a propriedade Num para um valor bem grande e fiquei utilizando o poder do martelo para coletar os itens. No final do evento 4/4, fiquei como primeiro colocado e ganhei R$300. Na regra desse cupom, eu tinha que fazer uma compra de no mínimo R$370 para usar os R$300 de desconto. Ou seja, eu ainda tinha que pagar uns R$70. Eu comprei um fone Bluetooth e um suporte para notebook. O total desses dois itens daria 410 e eu paguei um pouco mais de R$90 usando o cupom de R$300, moedas e o cupom de frete grátis.
Fiz uma economia de mais de 77%. E o nosso objetivo foi concluído. Realmente dá para ganhar muito desconto ganhando esses cupons de evento. E aliás, se você curte esse tipo de exploração e quer aprender hacking comigo, chega junto no meu curso de Engenharia Reversa no Android, que eu ensino conteúdos de hacking. Já são mais de 20 aulas comigo disponíveis, onde eu te ensino a procurar vulnerabilidades como essa que você está vendo aqui, além de muitas outras. Então já entra aqui nesse QR Code ou no link que eu deixei abaixo do vídeo para saber mais e para se tornar um membro. E eu te vejo nas aulas e na comunidade. Antes de encerrar, aqui a gente se diverte, mas é claro que a gente age com ética. Eu tentei reportar, mas a Shopee no Brasil não tem nenhuma plataforma de bug bounty. Eu encontrei um artigo no Medium que um cara reportou através do HackerOne, através de uma empresa chamada Sea. Não é possível reportar através do HackerOne porque parece que essa empresa só atende a Shopee no sudeste da Ásia e em Taiwan. Mesmo assim, enviei um e-mail reportando a falha e informando sobre a Shopee Brasil, mas não tive nenhuma resposta. Eu também tentei entrar em contato com alguns colaboradores da Shopee no Brasil através do LinkedIn, mas também ninguém me respondeu. Eu confesso que passei dias me perguntando se compartilhava ou não essa falha e nesse formato, porque sempre vinha a pergunta se eu realmente estava agindo de forma ética ou não. Analisando friamente os dados, eu não prejudiquei financeiramente a empresa porque ela já iria distribuir os cupons para os ganhadores. Ou seja, eu não causei danos aos cofres da empresa. A questão aqui é que a vulnerabilidade permite que alguém consiga trapacear um jogo em que todo mundo que participa espera que seja justo. Estou começando agora no YouTube, então se você puder me ajudar com a sua inscrição, isso me ajuda muito. Obrigado por assistir.